Olá, começa agora o Agrocultura com as principais notícias do agronegócio. No programa de hoje você vai ver: o Brasil avança em pesquisas para a geração de hidrogênio verde, que vai mover carros, caminhões e ônibus elétricos com o uso de uma célula de combustível. O primeiro poço de abastecimento de hidrogênio verde do mundo deve funcionar no ano que vem em São Paulo. De norte a sul do país, cresce o cultivo do palmito pupunha, substituto da espécie jussara, ameaçada de extinção. Em pequenas agroindústrias, agricultores transformam a pupunha em delícias para o consumidor. Estados Unidos prevêem que o fenômeno El Niño desta vez pode durar mais tempo e trazer prejuízos para a agricultura. Boi pantaneiro da Embrapa, um gado com carne diferenciada de alta qualidade, ganha registro genealógico no Centro-Oeste. E a picanha, queridinha do churrasco, é eleito o segundo prato mais tradicional do mundo em ranking internacional. Conab vai fiscalizar o uso do financiamento para o prêmio do Seguro Rural. Rio Grande do Sul deve ter frio de volta e risco de geadas durante a semana. Os detalhes na previsão do tempo para todo o país. O Agrocultura está começando. O Brasil vai ter o primeiro posto de hidrogênio verde do mundo para abastecimento de veículos elétricos. Com a ajuda de universidades como USP e Unicamp, a tecnologia brasileira torna-se uma alternativa viável às caras e complicadas baterias de lítio na geração de energia elétrica para caminhões, ônibus e automóveis. O uso de células de combustível permite transformar o etanol em hidrogênio e este em eletricidade. Um dos caminhos pesquisados é a realização do ciclo completo dentro do próprio veículo. Outro é a geração de hidrogênio de etanol nos postos de combustível, tecnologia que vai ser testada em São Paulo já no ano que vem. Veja na reportagem de Vanessa Lorenzini. Assim será a primeira estação experimental do mundo de abastecimento de hidrogênio renovável a partir do etanol. A iniciativa ocupará uma área de 425 metros quadrados dentro da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. A expectativa é que a operação fique pronta no segundo semestre de 2024. As obras da estação em andamento receberam investimento de 50 milhões de reais. O projeto piloto só foi possível graças à união do Centro de Pesquisa e Inovação em Gases de Efeito Estufa da USP com empresas privadas de diversos setores. A essência do projeto abre um caminho enorme aqui para você ter uma produção de hidrogênio a partir de uma fonte renovável, que o Brasil é líder mundial. Não vai ser a solução para o mundo, mas vai ter um papel muito importante para certos nichos, e o transporte pesado terrestre vai ser um desses nichos, substituição do diesel. Você vai ter utilização disso também para trens, carros também, veículos leves, transportadores leves também vai ter uma aplicação muito grande, e você vai poder exportar essa tecnologia, eventualmente até mesmo Estados Unidos, Índia e outros países poderão usar essa tecnologia que está sendo desenvolvida aqui no Brasil. A capacidade de abastecimento da estação de 4,5 kg por hora é suficiente para 3 ônibus e um veículo leve. Para os testes, a montadora Toyota cedeu o Mirai, um sedã com 182 cavalos, o primeiro carro movido a hidrogênio a ser comercializado no mundo. O abastecimento dele com 5 kg de hidrogênio dura cerca de 5 minutos. O grande diferencial do Mirai está embaixo do capô, a célula a combustível, que transforma o hidrogênio em energia elétrica e alimenta o motor. As baterias são de 5 a 8 vezes menores do que a de um carro elétrico convencional. Nós vamos testar o veículo em termos de performance, em termos de autonomia, em termos de consumo e em termos de pegada de carbono. Essa é a nossa ideia ao ceder o veículo a esse projeto. Além do Mirai, 2 ônibus movidos a hidrogênio foram cedidos pela EMTU, a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo. Os veículos poderão circular apenas dentro do campus da USP. Na estação, o principal equipamento a ser instalado é o reformador, que converte o etanol em hidrogênio por meio de um processo químico. No nosso equipamento, que é chamado um reformador, entra
O etanol, que é uma molécula, as moléculas do etanol têm carbono, originário da biomassa, hidrogênio e oxigênio. E entra vapor de água também, H2O. Nós aquecemos, a temperatura do reator alcança 700 graus, você tem reações químicas que ocorrem lá dentro, com catalisadores e etc. E você tem como produtos CO2 e H2. H2 é o hidrogênio, o gás hidrogênio. E o CO2 tem uma vantagem em relação às outras formas de produção do hidrogênio, que o carbono que está no dióxido de carbono, o carbono é de origem da biomassa, não é o carbono fóssil que as outras formas que utilizam gás natural geram. O hidrogênio está longe de ser uma unanimidade no mundo. 90% dele é produzido a partir do gás natural, um combustível fóssil. O hidrogênio verde, com menor pegada de carbono, pode vir da energia solar ou eólica, mas ainda traz altos custos de armazenamento e transporte. Mas uma tecnologia brasileira pode mudar isso. O etanol como vetor do que está sendo chamado de hidrogênio verde e amarelo. Afinal, como será o posto do futuro? De que forma nós vamos abastecer os nossos carros? Provavelmente apenas uma tecnologia verde não será suficiente. Além da eletrificação, que tem ganhado cada vez mais espaço no mercado, o hidrogênio produzido a partir do etanol surge como uma solução mais barata e que pode utilizar a infraestrutura e a rede de distribuição já existente. O etanol é algo que existe no Brasil, mas todos os o Brasil tem quase 40 mil postos, todos eles têm uma bomba de etanol, né? Mas isso não acontece em outro país. Então é uma coisa bem brasileira, né? Então daria para colocar esse reformador que a gente está instalando na USP, dá para colocar dentro de um posto e produzir o hidrogênio dentro do próprio posto. E você não precisa transportar o hidrogênio. Mas também vai ter uma bomba de carregar carro elétrico. Então pode ter uma bomba, né, um bico injetor de hidrogênio, pode ter uma recarga elétrica, pode ter uma bomba de etanol. Então a gente acredita nessa diversidade, né, de alternativas no posto. E o consumidor, de acordo com a necessidade dele, na região onde ele tem, na disponibilidade do energético, no preço do veículo, na autonomia que ele precisa, acho que tudo isso vai ser levado em conta para a decisão final, né, do consumidor, para qual alternativa tecnológica ele prefere. O hidrogênio produzido direto no posto de combustível pode se provar uma solução mais barata. Hoje, os caminhões-tanques são capazes de transportar 45 mil litros de etanol, o suficiente para produzir 6 mil quilos de hidrogênio. Os mesmos veículos, se transportassem hidrogênio comprimido, poderiam levar uma carga de apenas 1.500 quilos, ou seja, 4 vezes menos. Ainda não é possível cravar quando essa tecnologia estará disponível para o consumidor final. A gente começou esse projeto em meados do ano passado, e ele termina em meados de 2025. A gente vai desenvolver três escalas, né? Tem a escala que a gente está instalando na USP, que é equivalente a 4,5 kg por hora de hidrogênio, que dá para abastecer mais ou menos um carro por hora. Esse é o tamanho da planta que a gente está colocando na USP. Daí tem um segundo tamanho, que é 10 vezes maior que esse, que a gente vai desenvolver para instalar em algum segmento industrial. E a terceira e última escala que a gente vai seria 100 vezes maior do que essa da USP, que é um de praticamente 450 quilos por hora, onde a gente vai fazer o projeto executivo dele até meados de 2025. A gente ainda não tem planos de construir essa maior. Para o motorista abastecer o veículo, o custo também seria reduzido, segundo os pesquisadores. E você tem que fazer as contas, a gente 5 quilos de hidrogênio, nós estamos partindo de um custo inicial de 4 a 5 dólares por quilo de hidrogênio. Então nós abasteceríamos o carro com 25 dólares, 20 a 25 dólares e teria uma autonomia de 600 quilômetros. Eu diria que esses dados iniciais 20 a 25% mais eficiente do que se você queimar o etanol num veículo híbrido flex. E
E veja a seguir no Agrocultura. El Ninho pode durar mais tempo do que o previsto e trazer prejuízos para a agricultura. Ranking Internacional escolhe a picanha segundo o prato mais tradicional do mundo. Nós voltamos já. Confira agora as principais notícias do campo. El Ninho traz riscos para a agricultura. Dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apontam que o fenômeno El Ninho, que esquenta as águas do Pacífico e causa alterações significativas no clima das Américas, pode ser mais longo neste ano e trazer prejuízos para a agricultura. A onda de calor que vem assolando o Brasil, principalmente o centro-oeste, nos últimos 10 dias, pode trazer prejuízos futuros para a produção de grãos, conforme análise deste agrometeorologista da Embrapa Agropecuária Oeste. As plantas, elas tendem a reduzir lá na frente a produtividade, reduz o crescimento, né? Afeta todo o metabolismo das plantas. Né? Essa evaporação pode atrasar o início da safra 2023-2024, já que o vazio sanitário da soja foi encerrado há poucos dias e, desta maneira, os agricultores estão liberados para dar início ao novo ciclo agrícola. A Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, deve intensificar as fiscalizações junto às propriedades rurais para avaliar o programa de financiamento ao Prêmio do Seguro Rural. O trabalho, que está previsto para seguir até o fim do ano, utiliza informações dos certificados fornecidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária para averiguar se, de fato, o produtor rural contratou o seguro, se cultivou a cultura indicada na apólice e ainda se o interessado confirma o recebimento da subvenção através de desconto para adquirir o seguro. A expectativa é que aproximadamente 1.800 fiscalizações sejam feitas por sorteio em todas as regiões do país, no período de agosto a dezembro deste ano. Veja agora outras notícias do campo. Picanha tem reconhecimento internacional. A picanha brasileira, queridinha do churrasco, é eleita o segundo prato mais tradicional do mundo em uma votação no Taste Atlas, famoso guia turístico para comidas típicas. A vaca atolada, a moqueca e o feijão tropeiro são os outros pratos brasileiros que entraram na lista das 100 comidas tradicionais mais conhecidas no mundo. Segundo o site, o nome picanha vem de picata, que era como os italianos chamavam o corte. A carne bovina é tão apreciada no Brasil que, segundo o governo federal, o país produz quase 10 milhões de toneladas por ano. A picanha é retirada da alcatra, assada no espeto ou grelha e servida em forma de bifes. O caril, ou carê, muito popular no Japão, é o primeiro da lista de pratos mais tradicionais do mundo. O alimento foi introduzido pelos ingleses e ficou conhecido entre os japoneses já no final do século XIX. 9 touros e 55 matrizes receberam registro genealógico da Associação Brasileira de Criadores de Bovino Pantaneiro nesta semana em Mato Grosso do Sul. O lote de animais faz parte do núcleo de conservação da Embrapa Pantanal, que fica localizado no município de Corumbá, no interior do estado. É importante destacar que esses bovinos passaram por avaliação técnica que visa atender aos critérios de padronização racial. A classificação individual identificou características próprias, como habilidade materna, score frigorífico, mansidão e boa conformação para a produção de leite e também a produção de carne. Os trabalhos da Embrapa apontam que essa raça é a mais adaptada para ser criada nas condições adversas da planície pantaneira. Os rebanhos estudados são criados de forma extensiva e a pasto, e os registros desses animais é pré-requisito para que o Ministério da Agricultura reconheça essa espécie, a exemplo dos tipos caracu, crioulo e o curraleiro pé duro. Desta forma, é esperado que o boi pantaneiro seja retirado da lista de animais que estão em risco de extinção. E agora vamos saber do tempo para o campo com Stael Cias, da Metsul Meteorologia de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, especialmente para o Agrocultura. Olá, você que nos acompanha nesta edição do Agrocultura. Nesta semana, a chuva se movimenta pelo Brasil, sai do sul, onde já trouxe vários problemas. A previsão para esta segunda-feira é do ar mais seco e frio tomar conta aqui do centro e sul do continente.
provocando queda na temperatura, mas ainda tem muitas nuvens e umidade sobre Santa Catarina, parte leste do Paraná e Rio Grande do Sul, com a chuva associada a uma frente fria, trazendo muitas nuvens e chuva em geral, com baixos acumulados entre Mato Grosso, Goiás, São Paulo, sul de Minas Gerais e também o Rio de Janeiro. Mato Piba segue seco neste começo de semana. A previsão para terça-feira é dessa frente fria já se dissipando pelo oceano e o tempo volta a firmar em grande parte das regiões. Previsão para o dia 11, véspera de feriado, é de voltar a chover em toda a faixa norte do Rio Grande do Sul. E tem chuva forte, tem alerta para mais temporais entre Santa Catarina e Paraná, aqui na quarta-feira, com instabilidade ainda sobre Mato Grosso, voltando para Mato Grosso, parte de Goiás e Mato Grosso do Sul, e alguma instabilidade passageira ali por Tocantins e sul do Pará. Aqui a previsão para o feriado é de instabilidade, que toma conta aqui de parte do sul de Minas Gerais, em áreas isoladas de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina e Paraná tem ainda uma instabilidade mais forte, especialmente o Paraná, e Rio Grande do Sul com domínio do ar seco e frio. Tem frio, previsão de um feriado que pode ter, inclusive, potencial para geada entre a Campanha, Serra Sudeste e Oeste Gaúcho. Temperatura chegando perto de zero no começo da quinta-feira, com sol com predomínio de tempo firme. Perspectiva daí para a sexta-feira de nós termos a instabilidade, aqui a gente vê o canal de umidade da Amazônia todo convergindo aqui nessa direção, então traz uma instabilidade um pouco mais ampla para Mato Grosso do Sul, parte de Goiás também, região aqui de Minas Gerais, e olha o Paraná de novo com chuva forte. E a perspectiva então para o dia 14 é da instabilidade voltar a se espalhar pelo sul do Brasil. Então, de uma forma geral, segue o alerta para os estados do sul, especialmente Santa Catarina e Paraná, que terá vários momentos de instabilidade e que pode ser forte, trazendo risco de tempestades. Na parte central do Brasil, especialmente centro-oeste e sudeste, tem instabilidade, tem umidade, mas os volumes em geral não são muito altos. E claro, encontrando ar quente, pode levar temporais também nesta semana. No Mato Piba tem um pouco de chuva, mas os volumes são muito baixos e isso não chega a fazer diferença, pelo menos ainda. E veja a seguir no Agrocultura, pupunha é uma delícia da Amazônia, cultivada de norte a sul do país. Nós voltamos já. Plantada de norte a sul do Brasil, a palmeira pupunha, originária da Amazônia, se mostrou uma alternativa tão saborosa como o palmito jussara, da Mata Atlântica, que tem a extração proibida por risco de extinção. Hoje, agricultores transformam a pupunha em delícias para o consumidor, como mostra pra gente o repórter Bruno Faustino. Palmito pupunha. Está aí um produto que o brasileiro adora, tanto para consumir quanto para produzir também. Somos o maior exportador mundial de palmito, responsável por 95% de tudo que é enviado mundo afora. Nativa da região amazônica, a pupunha é encontrada na Bahia, no Espírito Santo, em São Paulo, no Paraná e em Santa Catarina. O cultivo do palmito tem faturamento anual estimado em 350 milhões de dólares, segundo a Embrapa, com geração de 8 mil empregos diretos e 25 mil empregos indiretos. Esse aí é o negócio da Lidiane e do Ronaldo. A gente nasceu aqui na roça, fomos para a cidade, moramos, eu trabalhei de motorista e eu e ela resolvemos abrir o nosso negócio. A gente já tinha algumas plantas plantadas no sítio, né? E a gente consumia, fazia algumas conservas, beneficiava. E aí os clientes começaram a gostar, amigos começaram a pedir, e a partir de então a gente pensou em tirar um proveito disso daí. Partiu então o plantio da pupunha. A legislação brasileira é muito severa quanto ao corte de palmeira nativa da Mata Atlântica. A extração é totalmente proibida, mas há uma exceção em casos como esse. Nós estamos em uma área, aqui em Rio Claro, em Guarapari, no litoral do Espírito Santo, onde estão plantados 3 mil pés de palmito pupunha. A gente fez a aquisição das mudas num local registrado, e aí houve o plantio, e a gente tem a liberação do IBAMA e do Ministério da Agricultura para fazer esse corte. Hoje em dia você não precisa mais registrar a quantidade que você corta, mas até uns 10 anos atrás você ainda tinha que informar isso. Mas ela é toda legalizada e tem que ter essa legalização.
O palmito em conserva foi só o primeiro produto da agroindústria. A partir dele, veio uma dica valiosa que mudou o rumo dessa história. Isso partiu de uma cliente, nos abordou, falando no primeiro momento que a gente tinha que inovar, e ela levou até a gente um corte diferente, que é exatamente o de espaguete. E ao mesmo tempo a gente teve que fazer uma formalização de tudo isso daí, um workshop interno que a gente fez. Buscamos alguns lugares também para visitar, mas aqui no estado não tinha essa busca, mas a gente foi para fora do estado tentando consultorias pelo Sebrae, pelo Senar, e foi assim que foi iniciando. Dica de ouro, não é mesmo? Olha só quantos produtos diferentes são produzidos por eles. A gente tem o palmito tolete, que é o palmito inteiro. Ele picado, fatiado, processado, tem vários cortes. Então tem aquele cliente que ele quer pegar o seu vidro de palmito, abrir ali sentadinho na praia e consumir. Então a gente tem vários cortes diferentes. O espaguete, a gente tem também o de lasanha, o decorado, que é para colocar na saladinha, numa entradinha, assim como outros cortes que a gente tem no palmito fresco. E o preço? O palmito, ele tem seu valor de acordo com o corte. Então a gente tem um palmito que é a partir de R$13, que é aquele palmito que você consegue aproveitar 100% dele. E à medida que você vai tendo subcortes, com a haste, por exemplo, que a gente fala que é o palmito tolete, ele tem um valor maior porque demanda de mais unidades. Então ele chega a um valor de R$18, R$19. E por fim, o decorado, que ele despreza um pouco mais, que é um formato de coração, uma coisa mais delicada, a gente chega no valor de R$25. Então é essa margem de R$13 a R$25. Além do palmito, a veia empreendedora partiu também para outros produtos cultivados no sítio da família. Então, a gente tinha vários produtos, né, que a gente colhia e aí a gente não podia deixar isso se perder. E aí começamos a fazer licores, geleias, antepastos, e a cada dia que vai a gente vai inovando mais e mais. Hoje a gente tem um contato direto por site, por Instagram, redes sociais, a gente participa de feiras do município e feiras do estado. O casal montou a agroindústria com recursos próprios, mas contou com o apoio de uma cooperativa de crédito para garantir o futuro da matéria-prima. A demanda de palmito, ela requer um investimento, ela quer que você cada vez mais você priorize algumas coisas. E nem sempre a gente consegue do recurso próprio. E aí você não pode ficar à mercê numa situação dessa, porque a gente sabe que a roça, ela precisa naquele momento, ela não pode esperar 1 mês, 2 ou 3, porque senão você perde a plantação toda. E a gente fez a captação do crédito, a cooperativa de crédito, que é o Cicobi, para estar fazendo essa nova lavoura. Lidiane, conta pra gente, de todos os cortes, qual é o preferido dos consumidores? O espaguete é o queridinho, principalmente dos grandes restaurantes, né? Porque fica um prato belíssimo e delicioso e super saudável. Falando nisso, pode pegar papel e caneta porque lá vem receita. O que você vai preparar pra gente? Hoje a gente vai saborear o espaguete de pupunha ao molho de camarão. Já deu água na boca. Anote aí os ingredientes. Você vai precisar de 1 vidro de espaguete pupunha, 250 gramas de camarões, meia cebola picada, azeite, sal, colorau ou urucum a gosto, cebolinha verde picada e coentro, 2 dentes de alho picados e tomatinho cereja para decorar. O preparo será neste fogão aí, bem diferentão. É um fogão a lenha inovador, que eu digo assim. Então ele é super compacto, você coloca a lenha ali, ele é todo no aço e a gente vai preparar ele diferente hoje, no disco de arado. Então a gente, em vez de fazer uma carne, a gente vai fazer um pescado com espaguete, vai ficar super saboroso. Coloque o azeite no arado, em seguida entre com o alho, a cebola e os camarões. Acrescente o colorau, mexa rapidamente. Logo depois, coloque o coentro e a cebolinha. Misture e, por fim, entre com o espaguete de pupunha. Está pronto o prato. Rápido, prático e saboroso. Final de reportagem e, como sempre, não dá para terminar sem experimentar o prato. Vamos ver se tá bom? Camarão no ponto certo, vocês viram que é bem rapidinho.
E o macarrão de pupunha também não precisa cozinhar, não precisa de nada, gente. Esse tempo que ele ficou na panela, ele já ficou o suficiente para parecer com um macarrão de verdade. Tá espetacular. O Agrocultura de hoje termina aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo domingo às 10 horas da manhã. Uma ótima semana para todos.